Boa noite, telespectadores de Star News, canal 23. Estamos de volta com o nosso programa Telescópio. Ficamos aí interrompidos no final do ano e agora estamos voltando nesse mês de março e a partir de agora com uma nova formatação de programa. Conforme nós anunciamos nesse último mês, o nosso programa agora ele tem uma parceria com a Ágora, que é uma organização civil de interesse público que existe em Penápolis, da qual eu também faço parte, o Dr. Edson Gereissati faz parte, e outras pessoas mais da comunidade, e a Ágora, ela trabalha junto com o Star News para fazer esse programa. A gente tem mais pessoas agilizando, fazendo contatos, buscando notícias, facilitando entrevistas, então a gente agradece a todos os membros da Ágora que têm contribuído para viabilizar o nosso programa a partir dessa data. E estamos aqui também agradecendo, é lógico, ao canal 23, na figura aqui do Nazi, nosso amigo Nazi, que permite esse espaço democrático, livre, sem nenhuma pressão, sem nenhuma exigência, sem nada, com total liberdade de manifestação, permitindo que as ideias aqui sejam apresentadas, discutidas perante vocês, telespectadores da nossa comunidade, da nossa região, ou de qualquer lugar que plugue com a gente, que se conecte com a gente, para poder participar de temas de interesse coletivo, de interesse geral. Boa noite, Nazi. Obrigado pelo programa, pelo espaço, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite para vocês, boa noite para o telespectador do canal 23. Um grande abraço a todos vocês. Não, realmente, a nossa intenção do canal 23 é levar até vocês, telespectadores, o maior número de informação possível e um senso crítico para que vocês possam analisar as questões aqui trazidas com liberdade. O canal 23 realmente é meio pioneiro nessa área de trazer temas polêmicos para Penápolis. Temos uma independência, mas queremos dizer também que nossa intenção é que sempre que alguém for citado aqui, que venha também e faça a defesa, que venha e justifique e se explique. O objetivo do canal é ter uma porta aberta para todos os lados da sociedade, para que todos possam vir até aqui e debater com esses dois grandes mestres aqui conosco, Dr. João Deli e Dr. Edson Gereissati, que é um dos maiores prazeres que eu tive até hoje, ele trabalhar ao lado dessas duas pessoas aqui. Dr. Edson, obrigado mais uma vez por estar conosco, firme e forte. Vamos aqui enfrentar os nossos debates. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar voltando ao programa e ter esse contato com todos os nossos telespectadores e estando à disposição deles para concordarem ou discordarem de nossas opiniões. E elas serão sempre feitas com o objetivo de uma coisa melhor para Penápolis. Eu gostaria de dizer assim, nosso intuito, ao ter eu aqui na frente do programa, o Dr. Edson como debatedor, no caso o Nazi hoje, mas poderá ter outras pessoas participando também no debate, um espaço aberto, né? Cada um vai se exibir e dar a sua opinião. Nós somos responsáveis pelo que nós falamos, porque a gente assume nossas ideias, né, nossos posicionamentos, mas a gente quer dizer realmente isso, reforçar um pouco o que o Nazi disse, o que o Dr. Edson falou. Nós temos nossas ideias, temos nossas opiniões, estamos expondo os fatos, trazendo para o debate, mas está aberto o debate. Seja ao vivo, participando conosco através do telefone 3652-4141 ou pela internet através do contato @canal23.com.br ou ainda fazendo contato conosco durante a semana, permitindo um espaço para participar do programa seguinte e vir debater a ideia que não concordar, ou que tiver alguma discordância, quiser colocar aqui no ar. Está em aberto, aqui ninguém é dono da verdade, mas nós queremos trazer os assuntos para o debate, que assim a gente vai conseguir se posicionar melhor, a gente vai conseguir fazer com que todos reflitam sobre o assunto, né? A gente não quer que haja uniformidade de opiniões, mas que hajam opiniões. A gente não fique fora de ter opinião sobre as coisas que acontecem. Bom, nosso programa tem 3 blocos. Nesse primeiro bloco a gente vai tratar sempre de um assunto de interesse geral. O segundo bloco a gente trata de assuntos de interesse mais local. E o terceiro bloco e último é sempre uma entrevista, um tema específico, a gente vai debater com uma pessoa ao vivo ou com uma entrevista gravada com essa pessoa quando não for possível a sua participação. No programa de hoje, estamos tendo a primeira parte, o nosso tema vai ser sobre a questão da segurança, da imprudência, das negligências que têm ocorrido muito no nosso país. Ele vai trocar ideias sobre isso, ver o que está acontecendo, o que deve ser feito, quais são as... não podemos ficar só...
embasbacados, sem ação, né, ao ver as coisas acontecendo, e um dia atrás do outro acontecendo coisas que nos chocam. Nós temos que entender o porquê isso está ocorrendo e o que deve ser feito para corrigir. No segundo bloco, vamos tratar de assuntos locais. Nós vamos ter em foco um caso específico, que é do patrimônio municipal, que é o prédio da antiga prefeitura, que está em reforma, teve alguns problemas de interrupção de obra e tudo mais. Alguns assuntos voltados ao Código de Postura, que vão ser colocados aqui pelo Dr. Edson, e itens da Lei Orgânica Municipal, que a gente quer reforçar, para que os vereadores, o prefeito e a comunidade em geral saibam que nós temos leis muito certas, muito rígidas, muito objetivas, né? E que o cumprimento delas é uma obrigação de todos que detêm alguma parte do poder. E no terceiro bloco nós vamos ter uma entrevista com o juiz de direito de Penápolis, o Dr. Bernardo, que é o juiz encarregado pela eleição desse ano, e ele vai dar algumas informações sobre a legislação eleitoral, para ajudar não só candidatos, mas pessoas que apoiam candidatos que vão estar participando do pleito nesse ano de 2012, para que se evite incorrer em crimes eleitorais, né, com risco de cassação de candidaturas, de impugnação, de prisão, etc. Tá? Então vamos começar a primeira parte do programa. A gente pede então para o Jairo colocar aqui no ar. Ele fez uma síntese de várias matérias que nós levantamos pela internet sobre os assuntos voltados à segurança. Vamos tentar entender o que está acontecendo, por que acidentes têm ocorrido com tanta frequência, e será que eles são acidentes mesmo? Ou será que eles não são crimes por omissão? Vamos passar, Jair? Vamos lá. Os acontecimentos em Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Não tem mais a minha menininha, não tem. Estas imagens mostram a menina brincando com a mãe na beira do mar. Era a primeira vez que ia à praia. Ali mesmo, na areia, ela foi atingida pelo jet ski desgovernado. Quem pilotava era um garoto de 14 anos que fugiu do local. Deixar uma arma dessa na mão de uma criança não tem explicação. O menino passava o feriado na casa dos padrinhos. Todos deixaram o condomínio de luxo em Bertioga logo depois do acidente. Hoje, o advogado da família disse que o menino pegou o jet ski sem autorização. O jet ski já estava na água, colocado por um funcionário, e aguardava que alguém pudesse utilizá-lo oportunamente. Nenhum adulto autorizou, tanto é que o jet ski estava desligado, parado lá no local. Para pilotar um jet ski é preciso ter habilitação concedida pela Capitania dos Portos, a chamada Carta de Arrais. Além disso, a distância dos banhistas deve ser de no mínimo 200 metros, mas muitos não obedecem às regras. A responsabilidade de quem entregou, e se entregou esse jet ski para ele, poderia ser um homicídio culposo, também ou até doloso, se ele tem noção realmente do que está efetuando ao entregar o jet ski a uma pessoa inabilitada. Localizou a imagem dos prédios, como eles eram antes de desabar. O desabamento foi ao lado do Teatro Municipal. Os prédios atingidos ficam na Rua dos Fundos. Você vê aí a imagem do Google Earth de um dos prédios. Ele está marcado em branco e tinha 20 andares. Na imagem à direita do seu vídeo, feita pelas nossas equipes, podemos ver que o prédio desapareceu, atingindo outros 2 edifícios, um deles de apenas 4 andares e um terceiro prédio de 10 andares, que aparecem atrás das árvores. Na imagem, eles não estão mais lá. Vemos de novo os 3 prédios antes do desabamento, um com destaque em vermelho, o outro em azul e o terceiro em amarelo. A gente volta ao longo dessa edição com outras informações. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Tivemos um problema nos nossos geradores elétricos. As
controle. Pedimos a calma e assim que tivermos novidade, então faremos um novo anúncio. Muito obrigada. Pasaban las 9:30 de la noche cuando un miembro de la tripulación anuncia que algo estaba sucediendo. El aviso trata de tranquilizar al pasaje, pero parte del personal con los chalecos salvavidas puestos alerta a los viajeros. ¿Hablas español? ¿Tú por qué andas con salvavidas si todo está bien? Minutos después se confirmaba que sí había motivos para preocuparse. Cientos de viajeros escuchan las órdenes de la tripulación a ser evacuados del buque. Mientras, las riadas de agua comienzan a inundar de la nave. La marea llega a todos los rincones. Cuando las últimas personas abandonan el barco son casi las 3 de la madrugada. Algunos de los botes salvavidas comienzan a descender y entonces se viven momentos de mucha angustia. Los recién evacuados a bordo de las lanchas se alejan del barco con el miedo y sin creerse aún la pesadilla. Cuando la mayoría del pasaje alcanza la isla de Giglio, deciden pasar el resto de la noche en la localidad italiana. No norte do Paraná, as câmeras de uma oficina registraram o capotamento de um carro na BR-376 em Sarandi. O rapaz que viajava no banco do carona morreu. O teste do bafômetro confirmou que o motorista tinha bebido. Perto dali, em Igaraçu, o zigue-zague deste carro apavorava quem vinha no sentido contrário. O nível de álcool no sangue do condutor era 6 vezes maior do que o permitido. Algumas cenas, né, de alguns trechos do que nós vimos pela mídia, tanto é que a gente agradece aí a sessão das imagens dos canais que passaram nos programas normais, e são várias imagens de cenas que nós vivenciamos nos últimos meses. É o caso do navio, explosão de prédio, cai o prédio, o pessoal ligando jet ski, atropelando criança, e faltou ainda o mais recente que nós estamos agora aí, que é o parque de diversões, que agora descobriram que aquela cadeira que a menina sentou não era para ser... Faz 10 anos que não era para ser usada. Faz 10 anos que estava inativada, porque tinha um problema e não arrumavam. E deixaram a cadeira lá. Eu queria abrir então o debate, está aberto aos nossos telespectadores, para a gente entender o que está acontecendo, né? Por quê que acontece isso tudo? Isso é acidente? Eu queria a opinião de vocês, que são os debatedores que estão conosco no Nazi com o Dr. Edson, se isso é acidente ou isso é crime? Dr. Edson. Eu acho que isso aí é uma desídia muito grande, é crime, né? Porque quem explora o serviço público tem que estar atento, tem que estar permanentemente sendo fiscalizado. É o caso também dos prédios que ruíram. Você vê que nos Estados Unidos as inspeções são quinquenais, cada 5 anos são feitas inspeções em todos os prédios para ver as condições de estabilidade do prédio. No Brasil não existe isso, não existe em nenhum lugar. Quer dizer, o Brasil ainda é terceiro mundo ou quarto mundo. Aqui nós não temos o espírito de que o poder público é responsável pela cidade. O poder público acha que é responsável pela política só. Essa é a minha opinião. Eu queria só acrescentar um detalhe sobre esse caso do Hopi Hari lá. A família entrou com uma ação onde 2/3 do valor que ela está pleiteando é do Hopi Hari e 1/3 do valor é da prefeitura da cidade. Porque a prefeitura não fiscalizou. Porque é obrigada, lógico que a prefeitura responde, ela é obrigada a fiscalizar. Nazi. O grande problema aí é entender de onde vem a responsabilidade, né? Ela não é só de quem deixa de fazer o serviço de manutenção corretamente, também é da fiscalização. Eu entendo, inclusive, que quando você organiza uma estrutura, como é o município, a prefeitura é responsável, como é o Estado, você tem que ter a responsabilidade, de fiscalizar e acertar. Por isso que existe o alvará, por isso que existem as condições necessárias para você poder operar comercialmente.
Quando uma empresa, por exemplo, como o Hopi Hari, ele conseguiu a concessão, o alvará para ele funcionar, a obrigação é de quem deu o alvará constantemente fazer as inspeções. Não é assinar um laudo. Não é dar um papel, não é pagar uma taxa. Não é assinar o laudo. O pessoal se confunde, eu tenho que pagar o alvará, não é pagar o alvará. Você está pagando uma taxa para ter uma fiscalização, porque isso aí tem um custo, por quê? Porque vai vir um engenheiro, vai vir um corpo de bombeiro, vai vir fiscalização sanitária, vai vir todo mundo para saber se aquilo está em ordem, por isso tem um custo. Olha, eu estava vendo agora no jornal da Globo, de manhã, num Bom Dia Brasil, ou Bom Dia São Paulo, não me recordo bem esses dias agora, ontem ou antes de ontem, um pai que montou no jet ski, amarrou uma corda numa boia, pôs o filho dentro da boia, saiu andando com o jet ski e bateu numa pilastra de uma ponte e o filho veio a falecer. Senhoras e senhores, que dor no coração que é uma inconsequência causar um prejuízo de um tamanho que não tem igual. E ele disse que não tinha prática de manejar o jet ski. Ele puxava com uma corda um barco inflável com duas crianças e não nota que se ele vira para a direita, o barco sai para a esquerda, vai para o outro lado. Ele foi atravessar debaixo de uma ponte e como se estivesse sozinho. Aconteceu um acidente, quer dizer, ele não tinha alvará, ele não estava habilitado a pilotar esse. Será que não tomou nada? Será que não bebeu uma ou duas cervejinhas? Não, mas ele não estava acostumado ali, era a imperícia dele, ele não podia estar pilotando aquilo. Nós temos aqui no canal 23 um e-mail que foi mandado para a gente, de uma amiga da gente, mostrando uma propaganda que foi proibida na Austrália, pelas cenas fortes. Aí nós até puxamos esse e-mail, copiamos e ficamos aqui, até esses dias estávamos conversando aqui na TV. Vamos mostrar ou não vamos mostrar? Vamos nós colocar essa propaganda aqui, o programa do álcool. Tá de carro, né? Eu vi essa propaganda. Você já viu, né? Acidente, né? Demais, incrível. E a maioria dos acidentes desse tipo, quando recreação, é movido por isso. O caso do Hopi Hari é um caso de exceção, é um caso triste, né? É um caso complicado e que nós temos que ter uma justiça. Sabe qual que é o grande problema do Brasil? É porque a justiça, de uma certa forma, ela é condescendente demais. O Brasil confunde um pouco a ampla defesa, né? O direito à ampla defesa, ele confunde o direito à ampla defesa com impunidade. Por exemplo, se num caso desse do Hopi Hari, as sanções forem graves, forem fortes, por exemplo, tem que fechar o Hopi Hari. Um exemplo, vamos fechar o Hopi Hari. Ele está fechado por 15 dias. Não, mas agora no dia do enterro da menina, a mãe dela deu uma declaração: a minha filha está sendo enterrada e lá está funcionando. Mas fechou agora. Não fechou por 15 não, mas dias. Vamos fechar, não vai abrir mais, ou você não vai ter mais licença para trabalhar. Por quê? Porque você causou a morte de uma pessoa. Eu acho que aí é um ponto que eu também concordo. Acho que você citou o negócio do álcool. O álcool é um agravante em tudo, mas vamos pegar a questão do jet ski. Tirar uma carta de arraiz amador hoje em dia é mais fácil do que você tirar uma carta de motorista. As exigências são muito menores, é mais burocracia do que teste, né? E o pessoal tira a carta com muita facilidade, você sabe disso, né? Não é difícil tirar a carta. Eu lembro que eu morei em São Sebastião nos anos 70, e eu quis tirar a carta de arraiz amador, porque um amigo tinha uma lancha, tudo a gente queria. Eu desisti, porque era muito complicado. Tinha muita aula, tinha que passar por muitos testes, tinha que ter um monte de exame médico, um monte de coisa. Então era extremamente complicado. Hoje está muito simples. Então esse é um ponto. Qual a fiscalização que existe nas pessoas que apareceu nas imagens, o pessoal andando de jet ski a menos de 100 metros da beira da praia? Quem está fiscalizando? Quem está vendo isso? Quem está punindo? Você vê alguém sendo multado? Algum jet ski sendo apreendido? E quantos tem carta de arraia? E também no... Quantos tem? Quantos tem? Que porcentagem será dos que estão andando com esses instrumentos tem carta, estão habilitados? Como é que uma criança de 14 anos... Agora vamos dizer sempre que pegou sem os pais estarem sabendo? A gente sabe que não é isso, né? Mas se a lei fosse uma lei eficiente, doutor, a lei não. Se fosse a justiça fosse mais criteriosa, o que acontece?
Quem pegou? Ah, mas é teu. A guarda é tua do jet ski. Se está na mão dele ou foi do pai dele para ele, a responsabilidade é tua. Então você vai para a cadeia. Como funciona o veículo? O responsável é o pai. Quer dizer, pegar uma chave de um carro, o menor saiu, o responsável é o pai. Devia ter guardado a chave com cuidado, para que não fosse possível. Então, eu acho assim, está acontecendo o quê? A justiça, a promotoria pública está entendendo todos esses casos como presença de dolo eventual. Não é mais aquela postura de ser um acidente. Tem a culpa, mas não houve intenção. Hoje não. Se entende, se você não tomou os devidos cuidados, se a pessoa que está dirigindo não estava habilitada, se a pessoa estava alcoolizada, se a pessoa não cumpriu com as regras determinadas do trânsito, no caso do mar, as regras de distância, etc. Se ela fez isso tudo, ela está colocando em risco a vida das pessoas que lá estão passando. Então ela está agindo com intenção. Então o crime muda na sua qualificação e na sua penalização. O advogado ele sabe disso, né? Sim. Já entra já aumenta bem a penalidade. A pessoa, uma coisa é um acidente culposo, tal, aconteceu porque Deus quis, porque teve um problema aí, um intempérie. Acidente é um raio. É um raio, caiu, ou teve um tremor de terra, é só acidente. Agora, saiu disso, se a pessoa não cumprir a regra de trânsito, se a pessoa não tiver habilitado para fazer uma coisa, se um prédio você faz uma reforma sem ter um engenheiro responsável para tocar aquela obra, se você leva gás para dentro de um prédio, num lugar onde é tudo abafado, não tem espaço para respirar, e coloca aquele gás para tocar um restaurante sem nenhuma ventilação, sem nada, e aquilo explode, como foram os casos que nós mostramos. Você sai com um navio, você vai passar num lugar que não era para passar porque estava fora da rota, e passa. Então tem um monte de coisas que caracteriza, no mínimo, uma imprudência, que é crime, negligência, que é crime, ou imperícia. E nós encontramos em todos esses fatos mostrados aí, os 3 itens. Negligência, em vários deles, imprudência, muitos também, e imperícia também. Então nós temos a caracterização realmente que há um crime, e não só um acidente. Né? Você vê as indústrias automobilísticas, você vê está toda permanentemente chamando milhares de carros para resolver um problema que está dentro do defeito, está provocando acidente. Então chama 10, 20 mil carros para trocar a pastilha do freio, para trocar o terminal da direção. Quer dizer, eles têm que ficar em cima. Por quê? Porque a responsabilidade é dele, lógico. As consequências são muito graves, né? Lógico. Então tem que ter responsabilidade, né? Então nós estamos vivendo um momento que eu acho que o Poder Judiciário, ele está agindo mais. Eu acho que pelo menos a promotoria, o Ministério Público está agindo mais, está pegando mais no pé. Antigamente o Ministério Público ficava muito fora das questões da sociedade do dia a dia, hoje ele está muito mais presente. E a gente tem, por outro lado, o Poder Executivo das prefeituras, do Estado e tudo mais, muito devagar, que é quem é responsável pela fiscalização. De um jeito ou de outro, é tudo do Poder Executivo, né? Fiscalização do mar lá, quem está pilotando ou não, é Poder Executivo, acho que é federal, é a Marinha do Brasil. Marinha do Brasil. É o Poder Executivo também que é responsável. A fiscalização dos prédios lá no Rio de Janeiro é do Poder Executivo Municipal. Existe uma parte da orla da cidade, a partir dali é da Marinha, do federal. Então, de qualquer maneira, está envolvido então o Poder Executivo, o Poder Judiciário, que através do Ministério Público está pegando pesado. A Justiça ela tem uma lentidão, porque permite vários mecanismos de você não ser preso, né? Quem tem dinheiro e tem um bom advogado consegue postergar bastante e acabar não sendo preso. Mas, de qualquer maneira, vamos pensar um pouquinho, gente. Como é que fica uma criança de 14 anos que ligou um jet ski e matou uma menina de 3 anos? Como é que ele fica? Como é que ele vai estar daqui a 10 anos? Ele pode não ser preso, como ele tem dinheiro, tudo, mas como é que vai ficar a cabeça dessa pessoa? Eu acho que isso faz a gente ter algum cuidado a mais, né? E esse cuidado, às vezes, é olhar um pouquinho para o nosso lado. Quem está do nosso lado, a gente evitar essa permissividade. O mundo é mais permissivo, é mais aberto, é mais liberal, mas não significa correr riscos. Eu acho que é isso aí que é o ponto que a gente poderia destacar nesse fato aí. Não sei se gostaria de comentar mais alguma coisa para a questão da... Nós tivemos outro dia um apagão em Penápolis, né? Ah, sim. Bom, bem lembrado. Tivemos Chegamos para o local agora. Um apagão. Por que teve? Vamos passar para Penápolis, vamos passar para a nossa vida. Mais perto da gente. Então, o que foi o apagão? Um galho de árvore atingiu
os fios de alta tensão. Deu um curto-circuito, estourou o transformador, ficaram 2h30 sem força. É a mesma coisa? Foi um acidente? Isso foi um acidente? Não, foi incúria. Porque o código de postura do município diz que o município não é o prefeito. O município é uma entidade, é um conjunto de coisas, não é uma pessoa. Então o município, pelo código de postura, diz que é responsável pela poda das árvores. Ele é responsável por podar as árvores, principalmente as que estão debaixo da linha de alta tensão. Em Penápolis, você vê, é um escândalo. As árvores abraçam os fios de alta tensão. Aí, então, como a prefeitura não cumpre essa obrigação, a Força de Luz vem e empreita para fazer a poda. Não sei se o povo conhece a poda como é feita. Corta em V, né? Faz essa corta em V assim para livrar os fios. Mas o que acontece? Os galhos crescem e vão pegar no fio de novo. Tem que ser uma poda radical. Se não for a poda radical for suficiente, tem que tirar aquela árvore dali e plantar uma árvore de acordo com a parte embaixo de alta tensão e a parte garantir a segurança, para garantir a segurança e o urbanismo ao mesmo tempo. Quer dizer, então o poder público foi responsável por isso. Isso não foi acidente. Isso vai acontecer de novo. As árvores estão aí abraçando os postos, estão namorando os fios. Eu tive, nesse dia, ou no dia anterior, eu tive 2 filmadoras daqui da TV queimadas nessa pane. Mas, não, sim. Tem que todo mundo começar a exigir reembolso. Isso ocasiona para as indústrias que param. Tem indústria que não pode parar, para e entope tudo. Leva 3, 4, 5 dias para desentupir, para as consequências nos lares, as pessoas ficar sem energia elétrica um tempo, criança desdoente, precisando de inalação, que está ligado lá. O hospital para tudo, aquela correria. Então ainda tem o gerador, tal, ainda dá para segurar as pontas. Por quê? O poder público tem que cuidar disso. A responsabilidade é pública, né? Então, está no código de postura, não é lei. O que eu acho que falta nos políticos geral do Brasil é ninguém não lê a lei, ninguém conhece a lei. Os vereadores de Penápolis não conhecem a nossa lei. O prefeito não conhece as nossas leis, ele não lê. Se você lê, ele pedir admissão. Porque para cumprir as leis que tem aí, tem que ter dureza para cumprir. Só para completar o primeiro bloco, a gente vai entrar no segundo bloco e vai conversar sobre questões locais. Mas para completar esse assunto, eu acho importante lembrar também a questão do plantio de árvores, né? Tem que ter uma distância entre os postes de energia e o plantio de árvore. Outro dia o doutor está me mostrando. Aqui no centro da cidade, você tem árvores plantadas ao lado dos postes. Enquanto tem a regulamentação que diz que tem que ter uma distância mínima. Qual que é a distância? 6 metros? Né? É proibido plantar, podar, cortar, danificar, remover ou sacrificar árvore da arborização pública, sendo esse serviço de atribuição exclusiva da prefeitura. Ninguém pode plantar árvore na rua. Ninguém. E aqui em Penápolis a prefeitura não planta nenhuma. Os proprietários plantam a árvore do jeito que quer, onde ele quer. E a árvore que quer. A arborização pública se fará obedecendo espaço mínimo de 9 metros entre árvores e afastada de 6 metros do alinhamento das esquinas. E no passeio sobre a rede elétrica, o plantio se dará uma distância mínima da postação de 5 metros. Mas árvore própria para aquilo, não uma figueira, como tem em Penápolis, árvores monstruosas. Se você, o povo de Penápolis, os nossos ouvintes, dê uma volta na cidade. Tem um poste e uma árvore de cada lado, 1 metro. 2 metros só, né? 1 metro de cada lado. Estão servindo de guarda, estão protegendo o poste. Aí essa árvore cresce, prejudica a iluminação, e prejudica a rede elétrica. E prejudica a rede elétrica. E a prefeitura não faz nada. Gente, nós vamos ter que ter o nosso intervalo comercial, mas só para lembrar esse item que o doutor Edson disse, está no Código de Posturas Municipal, seção 3, artigo 19. Então, quem quiser aí entrar no Código de Posturas do município, deve estar no site da Prefeitura ou da Câmara de Vereadores. E a gente solicita também que os vereadores dêem uma lidinha também no nosso Código de Posturas, prefeito e companhia, e a gente vai ver que está escrito lá, e se isso aí não vale, então que mude de acordo com as regras democráticas que nós conhecemos. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para falar de assuntos municipais. Até já. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações,
canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório, 229 Centro. Telefone 3652-1495. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Então, voltando para o nosso programa Telescópio de hoje, Star News, canal 23, juntamente com a Ágora, estão promovendo esse programa para trazer para vocês tema de interesse, de seu interesse, né, de assuntos de repercussões gerais, que também repercutem localmente, e interesses públicos em geral, de aumentar a informação, trazer informações importantes para todos os telespectadores. Nós estamos, gostaria de dar uns avisos antes de a gente começar o segundo bloco, que depois do programa, aguente um pouquinho mais, até mais tarde aqui, nós vamos passar o vídeo, né, do ICAP 2 em São Carlos 0. O ICAP está em segundo lugar já, né? Tá chegando. Vice-líder da competição. Tá vice-líder, tá chegando. O ICAP está...
E a segunda divisão também funciona como a primeira, os 8 primeiros vão ser classificados e fazer depois o... Depois se reúne em 2 grupos de 4, se eu não me engano, depois se reúne em 2 grupos de 4 e dos 4 saem os 2 primeiros de cada grupo já classificados para a Série A. Isso. E só os 2 primeiros disputam a final, não tem terceiro e quarto. Então já o primeiro e segundo de cada grupo vai já para a Série A1 e os 2 primeiros de cada grupo disputam a grande final. Perfeito. Então nós vamos ter logo mais o jogo do CAP, que está indo super bem. Então vamos ter aí, vai ter agora, domingo, vamos ter aqui no estádio, a gente convida o pessoal a vir assistir também, né? O domingo é um grande jogo, viu, doutor? O técnico é o antigo técnico do CAP. Eu estou dizendo aqui, a criatura contra o criador. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver o que vai virar, vai ser interessante. E outro aviso que eu ia passar para vocês, que nesse final do mês de março, hoje é dia 1º, né? Dia 31, vai ter um jantar beneficente para a DEFIP. É um jantar musical, né, com anos 60, banda Fino de Plis, no Clube Penapolense. Está sendo organizado pelo Rotary Clube 15 de março e pelo Rotarate, é isso? Rotarate Clube de Penápolis. Então, isso aí então é importante. A população que gosta de música, gosta de jantar, gosta de divertir um pouquinho, vai estar ajudando a DEFIP, que é uma entidade que visa cuidar dos deficientes físicos da nossa cidade. Então é importante estar participando. Quem quiser, ajudando, doutor, né? Pode ligar, inclusive aqui na TV, no 1836524141, que a gente vai também tentar ajudar eles na venda de convites. Perfeito. Vamos para o segundo bloco. No primeiro bloco a gente falou de um assunto geral, vamos falar de assunto local. Nós temos alguns assuntos para tratar. O primeiro, a gente vai ter uma filmagem, a gente vai pedir para o Jairo lá, para passar uma filmagem curta, mostrar o prédio da antiga Prefeitura Municipal, e vocês vão estar vendo por que ele está sendo filmado, o que aconteceu, o que está acontecendo com esse prédio da antiga Prefeitura Municipal na Praça 9 de Julho. Jairo, coloca no ar, por favor. Vamos lá. Então, as condições de uma reforma, nós vamos observar que existe, inclusive, você vai mostrar a placa da reforma que está sendo feita, está em obras. Desculpem pelo transtorno, estamos em obras. Ele foi passado para a Secretaria da Cultura, está aí o emblema da Caixa, né, que é o dinheiro do governo federal, está sendo repassado para o município, fazer com recursos próprios também, toda a recuperação desse prédio. Então nós estamos vendo aqui que está as obras, estamos em obras. Alguém está vendo alguma obra em movimento? Isso aqui foi feito num dia comum de trabalho, foi ontem, né? Foi gravado, as sessões foram gravadas, o doutor Edson estava lá ao lado gravando também, e a gente gravou por fora um prédio que está em obras, em construção já há alguns meses, e está acontecendo algum problema com ele. Não sei se todos os telespectadores, todos os munícipes sabem o que está acontecendo. Doutor Edson, conta para nós, o que se passa lá? O que se passa lá é que o município resolveu reformar o prédio muito bem. Até eu dei umas ideias para o João o que fazer, ele vai fazer, atendeu, viu que era mesmo necessário fazer. O João tem boa vontade, mas não tem ação. O problema é esse. Faz a concorrência pelo menor preço. João, no caso, doutor, você explica para o telespectador, então você vai falar com o doutor João, prefeito municipal. Faz a concorrência, que o município é obrigado a fazer a concorrência pública, e vence o menor preço. Mas vence o menor preço, e cadê as credenciais de quem venceu o menor preço? Cadê o prédio dele? O que ele fez? Ele acabou? Ele é cumpridor do dever? Ele deve no banco? Ele faz alguma coisa? Não. Quem ganhou foi uma firma de Birigui. Ela começou a obra, não aguentou pagar, os operários fizeram greve, saíram, virou aquele bolo e sumiu. Sumiu, levou tudo daí. E a parou. E a prefeitura inerte. Quanto tempo já faz isso, doutor Edson? Quantos meses já? Há 3, 4 meses. Foi desde o ano passado. Está inerte. Então, onde apareceu ali na filmagem, onde tem as telhas, aqueles 2 pavilhões que estão ali, aquelas telhas para ser colocada em 2 pavilhões foram aumentados. Houve um aumento. Está descoberto. Então, todas as chuvas que tiveram, está lá dentro do prédio.
O prédio acabou o piso, acabou as paredes, os reboques estão desmanchando, os batentes apodrecendo. Então, um patrimônio público está indo por ralo porque a prefeitura está seguindo a lei. Não tem que seguir a lei, tem que seguir e proteger o patrimônio que consta aqui no Código, competência do município, promover a proteção do patrimônio, é o artigo 4º, item 10. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local. Artigo 5º, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4º, impedir a invasão, a destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Cabe lembrar que esse prédio, a antiga sede da Prefeitura Municipal, hoje é um museu histórico de Penápolis. É um museu e vai ser transformado num museu histórico. Isso. Foi reformado. Ele arranjou um financiamento na Caixa Econômica Federal, que veio uma verba de R$170 mil, que não foi tocado um tostão ainda dela, não foi retirado nem um tostão, talvez porque não apresenta os documentos, porque sem os documentos tudo em ordem não sai. Então esse dinheiro está parado na Caixa Econômica Federal. E a obra parou. E a obra parada. Isso, o prédio acabando. Não tem cabimento. E foi descoberto, é importante lembrar isso aqui. Foi tirado as telhas do lugar. E foi aumentado e não cobriu. E aquelas telhas que apareceram ali, na minha primeira impressão, era que tinha sobrado, era mau cálculo, um cálculo que calcularam errado. Mas não, aquelas telhas é para ser colocadas em cima e não pôr, e está descoberto o prédio. Eu acho que Birigui deve ser a terra das empreiteiras, não dos calçados, né? Porque o estádio municipal, quem ganhou a licitação para fazer a primeira arquibancada foi Birigui, começou a ter problemas e falaram que não ia conseguir sair, parece que teve uns arroxos para eles poderem acabar. Agora essa segunda arquibancada também parece que foi o pessoal de Birigui que ganhou também a licitação novamente. Foi o pessoal de Birigui que ganhou, e aí o prefeito até estava justificando o atraso por alguns problemas com esse pessoal de Birigui. Será que é o mesmo que ganhou essa licitação aqui? Eu não sei porque o pessoal de Penápolis não ganha. Porque o pessoal de Penápolis, eu não vou defender os meus colegas de Penápolis, mas talvez eles queiram fazer a obra bem feita e ganhar um pouquinho, que é natural. Afinal, eles têm tudo aquilo. Agora os outros vêm querendo dinheiro, estão apertados, precisa ter mais um dinheiro na frente. Eu acho que a lei da licitação é uma lei muito boa, muito correta, mas você tem que ter alguns cuidados. E o cuidado envolve você conhecer a empresa que está participando. Lógico. Então você tem, nas concorrências, a pessoa tem que apresentar, a empresa tem que apresentar 2 envelopes. Um que é o da proposta que ela está fazendo e outro para caracterizar se ela está em situação regular. As condições técnicas dela. Se ela tem engenheiro, se ela tem isso, quantas obras ela já fez, o que ela já não fez. Tal. E você exige isso aí. Quanto mais você exigir de qualificação, você tem mais garantia de ter um bom resultado na hora que você vai contratar. Existe. Você tira aventureiros. Né? Mas quando uma empresa vai fazer uma obra pública e ela é ineficiente, ela é cadastrada num rol de empresas que não podem mais prestar serviço, ou não? Deveria ser, não sei. Devia ter, mas não sei como é que é feito. Parece-me que existe uma situação dessa. Eu nunca assisti uma concorrência, um julgamento de uma concorrência pública, que a abertura da concorrência é pública, né? Qualquer um pode ir lá assistir, mas eu não sei se a abertura se conhece o que existe é assim, só para a gente lembrar um pouquinho. Hoje, nós temos inclusive a figura do pregão, que foi colocado pelo Mário Covas, né? Que melhorou muito. Tanto é que o governo federal já assumiu o pregão, o governo estadual faz bastante, e o governo municipal nosso também faz, tem que fazer elogio também. O pregão melhora muito para aquisição de bens. Isso aí funciona bem. Para obras e instalações, você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai apresentar o seu projeto. Então, quando você vai comprar um serviço, então é só para colocar os pingos nos is. Na hora que eu vou comprar um produto, vou comprar arroz, comprar feijão, não sei o quê, eu qualifico o arroz tipo 1, a bolinha, não sei o quê, as pessoas apresentam, dificilmente vai ter muita variação na qualidade. Você tem uma garantia de qualidade do que você está comprando e você vai ver o menor preço. Tem a marca, tem tudo. E você vai levar em conta o menor preço, mas você tem uma coisa fácil de quantificar ou de medir, porque é um produto só que você está comprando. Na hora que você está comprando uma prestação de serviço ou uma obra, vai depender muito do que você colocar na tua licitação.
Se você abre uma licitação e deixa muito em aberto, as pessoas que participam, o cara pode montar uma firma hoje e participar da concorrência amanhã, sem ter nenhuma história pregressa. Se você não exigir, se você não tiver exigência que ela tenha pelo menos 5 anos de ação no mercado, que ela tenha feito tantas e tantas obras semelhantes, que ela tenha no mínimo feito... Se você não colocar nada disso, você vai chegar... Uma história pregressa, para você saber quem que você está colocando para fazer. Porque se não vê uma empresa que tem pouca experiência no mercado, que tem poucas obras feitas, ele vê lá um valor lá, está lá uma obra orçada em aproximadamente 50 mil reais. Ele fala, eu vou fazer por 35. Chuta, sem fazer cálculo, sem nada. E chega lá, ganha concorrência. Na hora que ele começa a ver as contas, não dá para pagar os empregados, não dá para ter ele registrado, não dá para ter... Foi o que houve. Foi o que aconteceu. A história é que os empregados levaram a betoneira deles embora porque não recebeu, mas depois me disseram que não, que eles que levaram o material tudo embora. Então eles abandonaram a obra. Se abandonaram a obra, a prefeitura, está certo que a legislação talvez é complicada, não pode romper o contrato assim, mas pelo menos proteger o prédio. Não, acho que ela tem que entrar com ação reparadora. Se não houver uma proteção para o prédio, como é que fica? Mas tem que proteger os bens que estão dentro do prédio e proteger o prédio para ele não se deteriorar mais ainda. Então, se tem que fazer uma cobertura, nem que fosse provisória, com, sei lá, plástico, sei lá o que. Qualquer coisa, menos chover lá dentro do prédio, destruir o prédio. Acho que não Quer pode dizer, quem quiser vai lá, porque tem que pedir, eles têm que abrir e deixar entrar. E os vereadores deviam formar uma comissão e ir lá ver como é que está o prédio, porque é obrigação dos vereadores cuidarem do patrimônio público da cidade. Olha, uma coisa interessante, vou até mudar um pouquinho de foco para citar uma coisa eventual que aconteceu essa semana ou a semana passada na internet. Um munícipe reclamando de acidentes numa determinada via aqui de Penápolis, ali onde o pessoal anda no Santa Leonor, no Córrego Santa Leonor, tem uma parte, quem vai no sentido centro-bairro, que tem uma curva, e ali acontece muito acidente. E esses dias tinha um amigo meu andando ali, fazendo a sua caminhada, a sua corrida no fim da tarde, e ele presenciou mais um acidente de tantos outros que ele já tinha presenciado. E aí ele, pelo rede social Facebook, ele pegou e chamou a atenção de todo mundo, e aí entrou alguns vereadores para comentar. E eu não vou citar o nome dos vereadores, mas um dos vereadores falou assim, olha, nós já avisamos, já pedimos lombada ali, já fizemos, já não fizemos, já desfizemos, mas eles não colocam, nós não temos mais o que fazer. Então eu fico pensando, até onde vai a tarefa do vereador nesse caso específico? Eu vou falar, vou responder. Pois não. O vereador, ele tem como função dele principal, né, as duas funções principais, legislar e fiscalizar o cumprimento das leis. Posso ler aqui? Pode, está lá, Lei Orgânica do Município, doutor Edson. Lei Orgânica do Município, no seu artigo 50, da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Isso é obrigação do vereador. Artigo 50. Fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e de todas as entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade, motivação, moralidade, publicidade e interesse público, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, que será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno executivo na forma dessa lei orgânica, em conformidade com o disposto no artigo 31 da Constituição Federal. Então o vereador é obrigado a conferir o andamento das coisas da prefeitura, no que ela gasta, o que ela faz, o que não faz. E se não tiver de acordo, ele tem que agir. E se ele falar, não adianta mandar ofício, ele tem que ir ao juiz, ao promotor público. Poder público. Então, os vereadores não sabem, os vereadores não leem a lei orgânica, eles não sabem uma Câmara de Vereador que está no último ano de mandato, não dá para falar que não sabe. Então, nessa discussão, dentro dessa rede social, os vereadores que participaram diretamente dessa discussão, e que eu me recordo são dois, não me recordo se teve outro, que eu me recordo são dois, um deles tem conhecimento jurídico amplo, porque trabalha na área jurídica. E ele também disse também que já pediu várias vezes, já intercedeu várias vezes, e assim correu a discussão dentro da rede social Facebook.
Gente, não é Agora, a função é, você fiscaliza, você aponta, e se não é corrigido, você não tem que ficar mandando cartinha de novo. Você vai ao promotor público. Você pode propor um impeachment, a cassação do mandatário executivo. Renúncia de receita, que o doutor Edson destacou aqui nessa lei, aqui, nesse artigo da lei orgânica municipal, que é a lei maior do município, a Constituição do município, a renúncia é deixar de cobrar. A gente sabe muito bem que tem taxas que não são cobradas. E eles não sabem disso, eles não procuram, eles estão lá, eles estão aí agradando o povo, o eleitor, para ser eleito de novo. Só isso. Porque eles não estudaram isso, não fizeram o trabalho de casa. Talvez aí até ter uma dica aí de repente para a Ágora, para tentar fazer uma conscientização desses vereadores, chamar eles sempre para uma reunião e mostrar de repente para eles esse caminho que de repente eles podem não estar vendo, né? Não é nem por maldade, às vezes, né? Às vezes por não estar enxergando. Então, de repente aí está um caminho. Não é por exemplo, maldade, é por preguiça. Nessa discussão nessa rede social ficou bem claro, por exemplo, o que finalizou a conversa. A impressão que deixou, pelo menos para mim, tá, na minha cultura, no meu conteúdo, que me perdoem se outras pessoas tiveram outra visão. Mas ficou bem claro que os vereadores nada podiam mais fazer, porque dependia também, ali eles falavam da comissão de trânsito, não depende mais da prefeitura, depende da comissão municipal de trânsito. Agora, sobre a lombada, vou dar licença de entrar no meio, que eu fiz parte da comissão de trânsito, e o pedido de lombada é muito grande, e a lei impede, é proibido fazer lombada em rua. Tem que ter fiscalização, porque lombada em rua é um obstáculo ao livre trânsito. Tem que colocar placa, sinalização. Tem que colocar placa, sinalização fiscal, radar, isso tudo, porque lombada é um atraso de vida, é coisa de antigamente. Lombada não é... Então, no caso ali, teria que ter uma fiscalização. Não, uma sinalização mais adequada, mudar alguma mão de direção. Mudar o sentido da rua. Ali no Santa Leonor mudar o sentido de rua ali. É assim, ó, quando você vê pela aquela avenida, que não chama Santa Leonor na realidade, né? A gente fala pelo Córrego Santa Leonor. No sentido centro-bairro é do posto Peixinho para quem vai ali para a saída do Trevo da Bandeira. Tá. Quando você passa ali na frente do Amauri Veículos, ela faz uma curva. Naquela curva, realmente, eu já presenciei também muita gente sendo acidentada, sozinhos, viu? Vai passar de moto e não consegue fazer a curva pela velocidade que tem que fazer. Você tem que colocar sinalização de solo, aquele que a pessoa vai sentindo que está para diminuir a velocidade, não lombada, que obriga a diminuir a velocidade, iluminar bem o lugar para a noite não acontecer acidente, sinalizar o calçamento para mostrar que a curva está bem, marcar bem os limites da curva. Tem outros métodos, que eu não sou engenheiro de trânsito, mas tem engenheiro de trânsito que sabe fazer isso muito bem. E você tem que criar um método que reduza a velocidade e que não seja só um obstáculo, porque a lombada também causa acidente. Já que passamos a falar de trânsito, só para uma coisinha. Quando a rua é mão única, num sentido, e outra rua também é mão única num sentido, quando você chega no cruzamento, devia ser impedido o estacionamento na área esquerda de quem sobe. Porque quando você chega aqui, tem um caminhão estacionado na esquina, você tem que chegar no meio da rua para ver o carro que está subindo. Então, 50 metros para baixo, não podia ter ninguém estacionado, para você chegar na esquina e ver que tem gente. Isso faz parte do projeto de trânsito, que você teria que fazer. Em geral, parece que tem uma pessoa ajudando a fazer alguma reformulação do trânsito. Não sei como é que está isso aí. Também não sei. Não sei. Não sei dizer, mas é uma coisa importante para ser feita. Já foi feita anos atrás, mas é uma coisa que tem que estar sempre atualizado, né? Projeto de trânsito não faz hoje e acabou. Você tem que estar sempre fazendo. E Birigui esses dias fizeram um projeto interessante nos últimos meses lá. E está mudando o trânsito. E você vê que sinalização de sombra, quando bem feita, com bastante sinalização vertical também, para você enxergar os limites, tudo mais, velocidade e tal, você começa a ter redução de acidentes, porque o Birigui está numa calamidade de acidentes. Então eles fizeram uma prioridade. Sinalização de trânsito de solo aqui em Penápolis, eu já discuti isso com o secretário de obra, ele disse que ia mudar e parece que mudou, mas não sei se deu certo. A tinta que era usada... Vocês notam que eles pintam a faixa todo mês ou 2 vezes por mês. E ela some.
Em São Paulo ela fica permanente. Eu falei que o problema era a tinta, tem que ser uma tinta emborrachada que forma uma capa em cima, com cimento. Ela gruda no asfalto. E ele disse que já conversou com São Paulo tudo isso, é aquela tinta que eles usam. Mas aquela tinta que eles usam em São Paulo, eles pintam todo dia de noite. O problema está no asfalto que eles fazem, né? A tinta dá para ser melhor, asfalto é outra coisa, mas a tinta... Isso é para outro problema. Eu digo assim, se o asfalto não é bom, a tinta boa não pega. A tinta é bem mais cara, mas compensa. Você passa e dura bastante tempo, e é o importante você ter uma tinta que seja mais permanente, né? Senão você não adianta nada toda hora ficar passando. A logística de passar toda hora é muito ruim. Ela forma uma capa. Ela não pode ser uma pintura que ele acaba de pintar, vai pintar outra metade, os carros passam, já está sujo. Nós vamos ter o nosso intervalo comercial, chegou o nosso tempo aqui, a gente vai depois com o último bloco. Tem mais assuntos locais que a gente ia tratar hoje, a questão do saquinho plástico de lixo, tem outras coisas, mas tem tempo aí, semana que vem a gente vai estar conversando de novo com vocês, porque esse negócio do saquinho plástico até abriu o prazo, então dá muito tempo para a gente conversar, e é um assunto interessante para conversar. Não, e sobre aquilo que ele falou da escolinha, isso não é escolinha, daqueles cursos de bater papo, tudo isso, você teve... sim, uma ideia que a Ágora aí está pensando é em fazer curso para essa nova eleição. A Ágora participaria nessa eleição fazendo um curso de formação sobre o que é o município. De esclarecimento para os candidatos a vereador, o que é o município, o que é a lei orgânica, o que é o código os poderes legislativos. Excelente iniciativa. Para todos os candidatos de todos os partidos. Independente de partido, de todos tudo. Eles. Então a Ágora vai fazer... E chamar quem já está também na atividade de vereador. Porque eles são candidatos à reeleição também podem participar. A nossa ideia é fazer pela Ágora, a gente teria não só os membros dela, que tem várias pessoas que já passaram pelo poder público, né, mas também advogados especializados que contribuiriam, e a gente tentaria fazer isso aí a um custo nenhum, nada. Todo mundo contribuiria. Talvez tivesse que ter um patrocínio para imprimir todos os códigos e distribuir para todos os candidatos. Eles teriam o código de postura na mão, o código de tributário, o código de obras, a lei orgânica municipal, e seria dado esse curso e eles foram recebendo em casa, porque ser vereador não é só receber o salário, né? Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o último bloco com a entrevista com o nosso juiz de direito eleitoral, Dr. Bernardo, que vai falar sobre a eleição que está chegando. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Despachante Central presta serviços para toda a região, com um trabalho de qualidade e eficiência no ramo de documentação veicular. Seu escritório dispõe de funcionários competentes, garantindo o trabalho seguro e eficaz. Temos placas especiais para veículos 0 km. Parcelamos em até 6 vezes no cartão, 12 vezes no cheque e ainda entregamos seus documentos em 24 horas. Despachante Central, Avenida Luiz Osório, 229 Centro. Telefone 3652-1495. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro
estão um lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Você sabia que dentro da cidade de Penápolis existe um dos mais completos e belos clubes do Brasil? Isso mesmo, e esse clube tem nome e sobrenome. Clube de Campo Lago Azul. Em local privilegiado, atende seus associados com o que há de melhor em estrutura social e esportiva. Com mini campo de futebol, vôlei de praia, cancha de bocha, academia e, para relaxar, uma sauna completa. Um lindo lago para banho e pesca, piscinas, quiosques equipados para você e sua família desfrutar horas de descanso e lazer. Um salão social que atende eventos e festas com segurança e conforto. E tem mais, um bar interno que atende todas as necessidades dos sócios, com refeições e estrutura para sua festa e churrasco. Clube de Campo Lago Azul, o clube da família. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Isso, como é que vai? Bom, vamos lá. Terceiro, boa noite de novo. Estamos na terceira parte do nosso programa. Então, o intervalo aqui é um espaço de discussão. A gente convida o pessoal que quiser participar de debate, vir aqui no Star News, é ao vivo mesmo, né? Participar dos debates nos intervalos, ou até ao vivo mesmo, para dar suas opiniões sobre os temas aqui. Nós vamos para o último bloco de hoje, e a gente espera não atrasar, para cumprir com o horário certinho e permitir que vocês assistam ao tão esperado jogo aí do CAP contra o São Carlos. Uma vitória fora de casa, 2-0. Vai ter que ficar até o finalzinho, né? Os gols foram no finalzinho do jogo. O pessoal vai dormir tarde, gente, mas vai assistir o jogo, que acho que vale a pena. E a gente vai ver, né, o nosso CAP aí arrebentando. Ontem eu estava assistindo o jogo do meu Palmeiras pela televisão, e no final o comentarista citou o CAP. Ele falou do Linense, tal, e aqui do lado tem um time que está prometendo, e o Penapolense está prometendo. Então, foi citado. Quem falou? O Caio? Eu não sei se foi o Caio, mas foi na transmissão, não, foi na transmissão da Bandeirantes. Foi na Bandeirantes que eu estava assistindo. E citou, não foi o Neto, não foi uma outra pessoa que citou que o Penapolense também estava no páreo, porque o pessoal estava dizendo a torcida, olha só que fantástico a torcida do Linense, como ela é fanática, porque estava depois do gol, foi no final do jogo, que fez o 3-1, o pessoal ainda torcendo, achando que ia virar, estavam falando, né, que ia virar o jogo. Então, bom, é isso aí. Vamos mudar de assunto, vamos ao tema desse bloco, que foi a entrevista com o juiz de direito eleitoral, o doutor José Bernardo, que falou sobre as regras para essa próxima eleição. Nós vamos começar, nós fizemos algumas perguntas, vamos colocar a primeira pergunta no ar, vamos ter a resposta dele, depois em seguida vai colocar a outra. A primeira pergunta que nós colocamos para o juiz é sobre a lei de ficha limpa. A lei de ficha limpa já foi aprovada faz tempo, e na última eleição teve uma discussão toda, acabou não valendo para os candidatos que já eram daquela eleição, então ficou uma situação dúbia. Mas para essa eleição, o Superior Tribunal de Justiça já definiu, para essa eleição ela vale integralmente. Isso significa que as pessoas, mesmo não condenadas, já estão sujeitas a ter sua candidatura impugnada caso tenha um processo até na segunda instância. O juiz vai responder. A primeira pergunta é sobre isso, se a ficha limpa está em pleno vigor para ser aplicada nessa eleição e o que pode determinar a impugnação de candidatura pela aplicação dessa lei. Vamos à resposta do Dr. José Bernardo. Essa lei ela foi ela foi criada em junho de 2010
a Lei 135, Lei Complementar 135 de 2010. A mim me parece que não há dúvida nenhuma de que a lei está em pleno vigor, né? Se havia alguma dúvida se a lei estava em vigor nas eleições de 2010, hoje não mais. Ela está em pleno vigor. Há um questionamento no Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da lei da ficha limpa, assim chamada Lei Complementar 135 de 2010. Mas esta arguição de inconstitucionalidade, ela não altera a vigência da lei e, portanto, ela está em pleno vigor. Mesmo porque no Supremo Tribunal Federal ainda está sendo julgado. Houve apenas 2 votos a respeito desta constitucionalidade ou não da lei. E esses 2 votos, aliás, foram a favor da constitucionalidade da lei. Então, portanto, ela está em pleno vigor e deve ser aplicada nessas eleições de 2012. A segunda pergunta que nós fizemos ao senhor juiz, né, de direito, é se nessa eleição, para ser candidato a prefeito ou vereador, existem prazos para desincompatibilização. Ele respondeu lá, depois ele mandou para a gente uma lista de prazos. A gente pede para o pessoal que é candidato, ou que pretende ser candidato, que preste muita atenção no prazo de sua desincompatibilização, da atividade que ele exerce, principalmente em atividade pública, onde os afastamentos para a candidatura a vereador são até maiores do que para candidato a prefeito. Inclusive para órgãos de imprensa. Isso. Nós temos aqui no canal 23 2 vereadores que vão tentar cargos públicos, né, em reeleição ou a prefeito, que seja, e vão ter que parar de atuar nos órgãos de imprensa por esse período. Nós vimos aqui que alguma coisa parece que mudou aqui, de radialista não precisa mais, alguma coisa mudou, mas a gente pede o pessoal procurar aqui e vamos ver o que o juiz também esclareceu para a gente. Vamos lá. Correto. A questão da desincompatibilização dos candidatos, né? Digamos que um candidato seja titular de cargo ou de um emprego público, uma função pública. A lei prevê os prazos para desincompatibilizar, ou seja, o prazo para ele se afastar daquela função que ele exerce, para que ele concorra àquele pleito, seja de vereador, ou seja de prefeito ou de vice-prefeito. A Lei Complementar 64 de 90, chamada Lei das Inelegibilidades, ela traz uma série de situações, principalmente no artigo 1º, de inelegibilidade e os períodos de desincompatibilização. Então, como são vários, são inúmeros casos, são mais de 50 casos, diria, fica aqui difícil até enumerar todos eles, mas, grosso modo, de 3 a 6 meses é o prazo de desincompatibilização, dependendo do tipo de cargo ou emprego que a pessoa exerça, né? Eu deixo à disposição do canal, eu tenho uma relação completa desses cargos e dos prazos de desincompatibilização, deixo à disposição para eventuais consultas e até mesmo orientar eventuais questionamentos dos telespectadores. Então o juiz mandou para nós temos aqui, nós vamos deixar aqui com o canal 23, ficar disponibilizado, se alguma pessoa quiser, é a lei complementar número 64, mas se quiser ler a tabela, e é tudo nessa faixa de 3 a 6 meses mesmo de prazo de desincompatibilização. Então, se a eleição é assim, em outubro, a partir de abril, várias pessoas que quiserem ser candidatas têm que se afastar do cargo, do emprego, em geral público, mas tem algumas ações privadas que também são proibidas. Então é interessante ver, né, para ter conhecimento e não perder prazo, e com isso ficar impugnada a candidatura. Vou deixar aqui com o Nazir, né, Nazir? Se alguém tiver interesse, pode ficar à disposição para se informar. Ou a pessoa entrar na internet, procurar a lei complementar número 64, conforme o doutor José Bernardo disse, e vai ter acesso a essa informação. Então, a terceira pergunta que nós colocamos para o senhor juiz de direito foi sobre coligações. Nós perguntamos se nessa eleição poderão ser feitas coligações para a eleição majoritária, que é a de prefeito, e também para a de vereador, ou se é só restrita para a majoritária. Então, vamos ver a resposta que ele nos deu.
Bom, esclarecer o que é eleição majoritária e o que é eleição proporcional. Eleição majoritária são para aqueles cargos de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito, não é? E também para senador. Esses são os cargos que o sistema utilizado, o sistema majoritário. Aquele que o candidato que tiver mais voto é o vencedor. Já as eleições proporcionais são aquelas que são, o sistema proporcional é utilizado para os cargos de deputado federal, deputado estadual e vereador. É um sistema proporcional porque leva em consideração a proporção de número de eleitores para cada cargo disputado. Esse tipo de eleição ele leva em consideração o número de cargos que estão em disputa, por exemplo, numa Câmara Municipal, que que adota para vereador sistema proporcional. Numa Câmara Municipal que tenha 14 ou tenha 15 cadeiras, 15 cargos de vereadores, e tem lá um número X de eleitores naquele município. Dividindo-se o número X de eleitores pelo número de cargos em disputa, por 15 no nosso exemplo, nós conseguimos ali o quociente eleitoral, ou seja, o número de candidatos, o número de votos necessários para eleger um candidato, um cargo daqueles que estão em disputa. Descoberto o quociente eleitoral, depois nós temos o quociente partidário. O número de cargos, ou melhor, o número de votos que o partido tem, dividido pelo quociente eleitoral, que vai ter o número de votos necessário para aquele candidato conseguir aquela cadeira. Eu digo candidato ou coligação. Daí vem a parte da pergunta. Se é possível as coligações nas eleições majoritárias e nas eleições proporcionais. Nas eleições majoritárias não tem dúvida, sempre teve essa possibilidade de coligação. E também nas eleições proporcionais. Até então não está vedado. O que há de discussão nesse assunto é uma proposta de emenda constitucional que está tramitando no Congresso, que quer acabar com as coligações nas eleições proporcionais. É a PEC, se não me engano, PEC 40 de 2011, que já passou pela aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, e deve agora o projeto e a discussão no plenário do Congresso. Então, nós estamos aguardando se vai ou não essa PEC transformar-se em emenda constitucional, e aí vai, se aprovada, vai se eliminar as coligações nas eleições proporcionais. Por enquanto não está vedado. Muito bem esclarecido, né? Acho que só para explicar o negócio da conta, na hora do voto, né, para ver o coeficiente eleitoral, você tem, vamos supor, 30 mil eleitores, 15 vagas. Significa o quê? Cada 2.000 votos é uma cadeira. Então, para cada 2.000 votos conseguidos pelo partido, ele consegue eleger um vereador. Então, se você tivesse esse caso em Penápolis, com 30 mil votos válidos, elimina os nulos, o em branco e tal. Ficou então, não seria o número de eleitores, seria o número de votos válidos. Então, você tira um coeficiente eleitoral, o coeficiente eleitoral depois da eleição. Em função do número de votos válidos. Então, você teve 30 mil votos válidos. Penápolis tem 40 mil eleitores, vamos pôr 30 mil. Ou, são 13 vagas, 26 mil para facilitar as contas. 2.000 votos elege um vereador. Aí você tem um partido A, que se coliga com o partido B e com o partido C. Com isso você tem 60 candidatos. Um candidato do partido A, ele consegue 2.000 votos. E os outros vão tudo picadinho. Esse candidato, ele consegue eleger várias pessoas, porque ele puxa para os 2.000, ele vai lá na frente e você vai ter pessoas que tiveram menos votos, mais votados, com 1.500, 1.400, 1.300 votos de outros partidos, mas que não, como esse puxou muito, os outros que têm 500, 400, 300 votos conseguem mais cadeiras, que vai somar várias pessoas com 400, 300, então vai conseguir mais cadeiras. Uma pessoa, às vezes, com 500 votos é eleita e uma de 1.500 não é eleita.
É por isso que acontece essa aconteceu disparidade. Já aconteceu várias vezes, né? Nós tivemos aquela vez o Feltrin, que foi bem votado e não foi eleito. Tantos votos. Brancão também. Aconteceu várias vezes. Isso aí acontece e é por isso, né? A outra pergunta que nós fizemos: quais serão as restrições legais na campanha eleitoral? Quando o candidato pode começar a campanha para valer e o que não pode ser usado na propaganda? A gente sabe que a restrição é muito grande. Essa eleição, a última eleição de prefeito e vereador já foi restrito e essa aqui é bem restrita. Então as pessoas que pretendem ser candidatos que se preparem. Não adianta ficar mandando fazer brinde, camiseta, boné, porque não vai poder usar. Nada. Então vamos lá, o juiz vai informar direitinho. Presta bem atenção nisso. Nem caneca, nada. Vamos lá. Correto. A primeira parte da pergunta: quais serão as restrições legais da campanha eleitoral? As restrições da campanha eleitoral são as mesmas da campanha anterior. Não muda porque é uma lei que disciplina essa questão, que é a Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. Ela traz uma série de vedações à propaganda política, à campanha eleitoral. Então, a título de exemplo, nós podemos citar uma coisa que aflige bastante a população, que incomoda às vezes, são os carros de som, se for utilizado de maneira indevida. Então, propaganda eleitoral, ela em carros de som, pelas ruas, cantando seus jingles dos seus candidatos, é possível das 8 às 22 horas. Após esse horário não é possível. Se for uma sonorização fixa em comícios, pode ser até às 24 horas. Está proibido o showmício, que antigamente era possível, showmício, hoje não mais. É proibida a propaganda eleitoral em outdoors, por exemplo. Outdoors não pode. O que pode, no máximo, são aquelas placas colocadas em terrenos particulares, desde que tenha, no máximo, 4 metros quadrados de área de exposição ali da propaganda. Outra coisa proibida é o fornecimento por candidatos de cestas básicas, bonés, chaveiros, camisetas, etc., que são usados para tentar persuadir o candidato, influenciar o candidato a votar naquele, aliás, o eleitor, perdão, a votar naquele determinado candidato. Então, essas vedações normalmente já estão sendo discutidas nas eleições anteriores, elas prevalecem essas eleições próximas, agora de 2012, e serão debatidas e reiteradas na imprensa e por meio de vídeos educativos que o próprio TSE tem divulgado por ocasião das eleições, para enfatizar bem essa questão das proibições das propagandas irregulares. Outra parte da pergunta: quando o candidato pode iniciar a propaganda política? A propaganda política, nesse ano, segundo a resolução já baixada pelo TSE, que é com base na legislação eleitoral, ela pode iniciar-se em 6 de julho de 2012. A propaganda política, então, tem um prazo previsto de início em 6 de julho de 2012. Para essa propaganda ordinária de carros de som, de passeatas, enfim, a propaganda normal dos candidatos que fazem panfletagem, etc. Já a propaganda no rádio e na televisão, ela vai se iniciar em 21 de agosto. 21 de agosto. Então, esses são os 2 marcos aí principais do início da propaganda eleitoral. E o que não pode ser usado como propaganda é aquilo que nós acabamos de mencionar, que esses objetos, enfim, essas formas vedadas de fazer propaganda, né? Tentar, entre aspas, comprar o eleitor. Esse é talvez uma das formas mais graves de propaganda irregular. Nós temos agora, em seguida, o Dr. Edson fez algumas perguntas ao vivo, e nós vamos colocar ao vivo as perguntas do Dr. Edson ao juiz. Vamos lá. Pode colocar, já. São as condenações já transitadas em julgado ou as condenações criminais
já confirmadas, pelo menos por um colegiado. Aquele colegiado que é um grupo de desembargadores, grupo de 3 desembargadores, que analisam os recursos. Por exemplo, uma ação penal é julgada em primeira instância. Digamos que o candidato seja condenado em primeira instância. Ele recorre, vai ao tribunal, o recurso para ser julgado por uma Câmara composta por 3 desembargadores. Se esses 3 desembargadores confirmarem essa condenação, aquele candidato já está inelegível por 8 anos. Não é? Então, mesmo que ele, depois da confirmação da condenação em segunda instância, pelo tribunal, pelo colegiado, mesmo que ele recorra ao Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, ele já está inelegível, porque a lei prevê que basta a condenação confirmada por um colegiado. Da mesma forma, ele está inelegível se caso ele não recorrer. Ele foi condenado em primeira instância por um juiz monocrático e ele não recorra. Ele não recorrendo, transita em julgado em primeira instância e, portanto, não tem mais discussão aquele assunto criminal e, portanto, ele está inelegível. Só para esclarecer, então, a primeira pergunta que o senhor tinha feito a ele é que não ficou gravada a pergunta. A primeira pergunta foi que se o candidato condenar na primeira instância, ele teria que ser julgado pelo tribunal. E ele disse que, então ele respondeu que na primeira instância, se o candidato recorrer para o tribunal, teria que aguardar o tribunal. Se ele perder o prazo do recurso, ele estaria impedido de... Então, no caso, se ele estiver respondendo na segunda instância ainda, ele não está inelegível. Não está Só quando condenado em segunda Agora, instância. se ele for condenado em segunda instância, estiver recorrendo em terceira, ele é inelegível. Ele pode se eleger, mas depois de sair a condenação, ele perde. Ele perde. E enquanto estiver em julgamento. A segunda pergunta que eu fiz a ele foi sobre o crime civil, quer dizer, algum problema de algum candidato com o banco, discutindo com o banco, ou título protestado, isso aqui lá. E ele respondeu, vamos ver a resposta dele. Ele tem a resposta dele. A questão da condenação por matérias cíveis, por questões cíveis. Digamos, uma dívida que ele não pagou, o candidato não pagou, sofre uma ação de cobrança, por exemplo, e ao final ele é condenado. Isso não interfere com a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa diz apenas em relação a crimes. Ela tem uma outra conotação também com relação a ato de improbidade administrativa, que não seria propriamente crime. É um outro tipo de transgressão que não é propriamente crime. E que, se o candidato for condenado por ato de improbidade administrativa, também enseja a sua inelegibilidade. Agora, por questões cíveis, meramente cíveis, não. Isso não interfere na elegibilidade ou não do candidato. Aí já ficou claro, para tirar uma dúvida, que muita gente teve problemas com bancos, discussões e tal. Então isso aí não transforma a pessoa em inelegível, mesmo que ele esteja brigando na justiça, já foi condenado, está em discussão, tudo mais, isso não transforma em inelegível, é só um crime realmente. A única coisa que envolve a questão financeira que pode impedir da pessoa ser candidato é o crime de improbidade administrativa, se esse crime financeiro for contra órgãos públicos, se ele usou indevidamente o dinheiro público quando estava no exercício do poder. Então a improbidade administrativa transforma a pessoa em inelegível. E a terceira pergunta que o doutor Edson fez, qual foi, doutor? Não, foi só isso, então, né? Foi só isso, eu participo. Então vamos ver só se tem mais alguma consideração final do seu juiz aí, por favor. Ver se tem alguma coisa para completar. Não, hoje está totalmente vedado o fornecimento pelos candidatos desse tipo de objetos, esses mimos, né, de agrado ao eleitor. Eu vou até ler aqui o artigo, aliás, o parágrafo do artigo 39
da Lei 9.504, que fala exatamente dessa questão. Diz o seguinte: é vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Eu completei para ele. E dentadura também, né, doutor? Dentadura também não pode. Não pode. Óculos, nada, né? Pagar uma consulta, não pode fazer nada disso. Qualquer coisa que ela teria que estar comprando, está dando alguma coisa presente. Nem boné, nem chaveiro, nada. A legislação é muito clara. Você tem que ganhar o voto do eleitor através do convencimento da proposta que você tem a levar adiante. Aproveitando o ensejo, nós temos de dizer também que o nosso intuito a partir do mês de abril, é aqui no nosso telescópio, nesse último bloco, convidarmos os partidos políticos de Penápolis para que venham aqui dizer o seu programa de governo, sua proposta para Penápolis. Nós gostaríamos de saber o que pensam os partidos, antes mesmo de definir suas candidaturas. O que o partido A, partido B, partido C, que estão legalmente habilitados em Penápolis, estão propondo para a cidade, o que eles enxergam na cidade, o que eles acham que deve ser melhorado, qual o investimento que é importante, o que eles pensam que deve ser feito para o município atender melhor a necessidade da sua população. Então é isso que vai acontecer a partir do mês de abril, aqui no nosso canal, nesse último bloco do programa, no telescópio, no terceiro bloco. Estamos com o nosso tempo esgotado, o pessoal do futebol já abriu a cervejinha, já está lá do lado, né, preparado para ver o CAP, e a gente vai estar encerrando o nosso programa, que agradece a participação de vocês aqui assistindo. Hoje não houve participação ao vivo, a gente gostaria de insistir nisso, é importante vocês também participarem, mandarem perguntas, questionarem o que nós estamos falando, para que a gente melhore cada vez mais, a gente consiga, através do diálogo, do debate, esclarecer melhor o nosso telespectador. Eu agradeço bastante a participação do Nazir, muito obrigado por ter vindo. Eu te agradeço, bem-vindo de volta a esse programa que é maravilhoso, com certeza vai atrair cada vez mais telespectadores e agora com a presença da Ágora vai mais enriquecido de cidadania. Doutor Edson, muito obrigado por ter vindo. Agradeço a atenção e quero pedir desculpa aos telespectadores, em alguns momentos eu fiquei um pouco mais agressivo, porque, sinceramente, eu como penapolense gostaria que todos os patrimônios que Penápolis tem, desde sua fundação até hoje, fossem bem conservados. Eu acho que a nossa prefeitura, a antiga prefeitura, é um exemplo de que nós precisamos que o nosso prefeito dê mais atenção a ela. Boa noite a vocês e tenham um belo divertimento com o jogo que vai ser transmitido pela nossa televisão. Boa noite. É isso então, pessoal. Obrigado a todos, obrigado aos participantes do nosso debate, obrigado aos entrevistados, no caso o senhor juiz, que foi muito atencioso conosco, arrumou uma brecha para nos atender entre audiências, foi super gentil e informou, e acho que essa função dele de informar ajuda muito, né? As pessoas estão pensando em se candidatar, então lembrou bem as leis que regem a eleição e principalmente a Lei Complementar 64, que fala sobre as desincompatibilizações, que as pessoas que pretendem ser candidatas têm que buscar para ver quais são os prazos. E o Nazir estava mesmo consultando aqui, realmente não tem prazo mais, não existe mais exigência de desincompatibilização para radialistas, para apresentadores de TV, nada disso, coisa que tinha anteriormente e hoje não tem mais. Então a pessoa pode continuar fazendo seu programa e ser candidato. Tá, mas é isso, a gente agradece a todos, obrigado pela atenção e vamos ao CAP. Boa noite e bom final de semana a todos.